Então vamos começar falando dos simbolismos iniciáticos. Então vamos falar da cruz, da espada e do tridente como os três grandes e maiores simbolismos. Bom, vamos falar primeiro da cruz. A cruz, ela tem uma importância muito maior do que a gente dá para a cruz. Nós temos uma noção de cruz totalmente errada. Nós vivemos num país cristão, num país católico, e costumamos a ver a cruz como uma imagem de sofrimento. A gente vê o Cristo crucificado, aquela figura dolorida, uma figura sofrida. Isso traz tristeza, mágoa, melancolia, aborrece ver aquilo. E a gente sente-se mais com um aspecto assim de culpado, a gente parece que é culpado, a gente parece que é sofredor. Então a cruz não é um sinal de libertação, pelo contrário, é mais um símbolo de arrependimento, é um símbolo de que nós fizemos alguma coisa errada. Por isso que, de uma maneira inteligente, os evangélicos tiraram o Jesus da cruz como crucificado e simplesmente usam o símbolo sem ter Jesus crucificado. Isso já mudou um pouquinho o aspecto, isso permitiu uma alegria maior, uma libertação maior dentro da própria religião, não aquela religião triste, aquela religião comprometida por uma culpa que nem sempre nós tivemos essa culpa. E isto mudou a religião, aí nós temos os gospel, que vocês conhecem, as religiões cantantes, a música na igreja, porque essa figura não dava condição de uma alegria, dava uma condição de tristeza. Mas nós podemos dizer que a cruz é o símbolo maior de todas as soteriologias. E o que são soteriologias? São as doutrinas da salvação. E nós sabemos que as religiões, cada uma à sua maneira, oferece uma salvação. E as pessoas compram essa salvação sem saber que vai ser entregue. Então a gente entra no conto da salvação. Ninguém ressuscitou, ninguém voltou para dizer se aquilo que é prometido realmente é cumprido, se existe esta realidade. Então, fora isso, a gente pode dizer que a cruz é o maior símbolo religioso. Além disso, é um símbolo sagrado, um símbolo iniciático e é um símbolo milenar e mundial. Existe no mundo inteiro este simbolismo chamado cruz. E é o símbolo da soteriologia cristã, símbolo da salvação de Cristo. Nós podemos dizer que é o símbolo do compasso quaternário, porque a cruz representa 4 lados, 4 braços, então ela caracteriza todo o processo quaternário. Podemos dizer os 4 reinos, os 4 pontos cardeais, os 4 estados da matéria, é sólido, líquido, gasoso, plasmático. Nós podemos falar dos 4 elementos da alquimia, terra, água, fogo, ar. Podemos falar dos 4 temperamentos, colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Podemos falar dos 4 corpos evolutivos, corpo físico, corpo vital, corpo astral, corpo mental. Podemos falar das 4 estações do ano, verão, inverno, primavera, outono, e aí tem todo o compasso quaternário. A cruz expressa como um primeiro simbolismo maior exatamente o compasso quaternário. E a Terra representa o 4º planeta, porque dentro da tradição oculta o Sol é um planeta. Porque planeta é o corpo habitado por um planetário. Então o Sol é habitado pelo planetário Sol, ou o espírito solar, podemos dizer. Depois vem Mercúrio, que é o segundo, habitado por um espírito de Mercúrio. O corpo é o planeta e o espírito é a entidade de Mercúrio, a consciência de Mercúrio. O terceiro, na sequência, é Vênus, da mesma maneira, e o 4º é a Terra. Então a Terra representa o 4º planeta, o 4º planetário, o 4º globo evolutivo. E a Terra representa o 4º sistema evolutivo. Não onde a gente está, mas ocorreram sistemas anteriores. O primeiro sistema anterior foi Saturno, por isso que Saturno é chamado de avô do universo, onde só existia o reino mineral. Teve um segundo sistema evolutivo que chamou-se Sol, não é esse Sol, é o Sol anterior a esse, onde existia o mineral e o vegetal. Houve um terceiro sistema chamado Lua, que não é essa Lua, é outra Lua que eu me refiro, onde nós tivemos o mineral, o vegetal e o animal, e o 4º que é esse, onde tem 4 reinos. O mineral, o vegetal, animal e hominal. E esses que eu falo anteriores são, na realidade, reencarnações da Terra. Era a mesma Terra. Ou seja, uma primeira reencarnação, a Terra chamava-se Saturno. Numa segunda reencarnação, ela chamou-se Sol, era toda iluminada. Ou seja, em Saturno tudo era gasoso.
depois esse gás, que é o elemento da alquimia, ar. Esse gás pegou fogo e gerou, então, uma energia muito grande, e essa energia virou um sol, então foi a segunda reencarnação da Terra. A terceira, o sol esfria, e aí forma o elemento água, aí chama-se fase lua, e a quarta é essa que a gente chama Terra. Então, esta é a quarta reencarnação. E a cruz, quando a gente entra nos mistérios da cruz, a gente entra nos mistérios reencarnatórios do nosso próprio planeta. Então ela representa todo o compasso quaternário, todo o sistema quaternário, tudo o que acontece na Terra. Por isso que a cruz é um dos simbolismos mais divulgados, mais conhecidos em todas as religiões, em todas as tradições. A cruz crística não é de Cristo, ela já existia muito antes de Cristo existir. E essa cruz já existia, por exemplo, no peito de múmias, já existia cruz. Em múmias muito antigas e também em corpos achados, túmulos achados de milhares de anos antes de Cristo. Então não foi Cristo que trouxe a cruz. A cruz, ela é anterior a Cristo. O próprio Krishna já tinha a cruz. E Krishna, nós estamos falando de 5.000 anos antes de Cristo. Então sempre tem cruz dentro deste processo. E ligando, então, todo o compasso quaternário. O 4, nós podemos dizer que é a própria cruz, ou seja, o 4 também é formado de 4 braços e tem um quinto braço, ou para cima, ou fechando, formando o 4, que é a própria cruz como um quinto braço que une a horizontal com a vertical, é uma quinta coisa. Então a cruz, ela funciona presa, amarrada a uma quinta coisa. E essa quinta coisa, na tradição oculta, nós chamamos de akasha. Nós chamamos de éter, nós chamamos de reino angélico ou de anjo, nós chamamos, de uma maneira geral, de quinto princípio. Então nós vivemos na matéria, no compasso quaternário, tem 4 coisas sempre, 4 fases, 4 estados, e existe uma quinta que é superior. E a quinta superior nós chamamos espiritual. Então é o espiritual como quinta coisa que comanda o compasso quaternário. A cruz está presente, portanto, em todos os movimentos de expansão. Então, quando a gente fala de cruz, nós estamos automaticamente falando da evolução. Então, a cruz é o símbolo que impulsiona a própria evolução. Se vocês lerem na história, atrás da cruz tem todas as conquistas da Europa, tem toda a conquista dos templários, tem toda a conquista das caravelas, toda caravela vinha com uma cruz na frente, então é um símbolo de expansão. Levando a cruz na frente, nós conseguimos expandir a nossa consciência. E essa expansão nada mais é do que o aceleramento das expansões ou da própria evolução dentro do compasso quaternário, e a expansão, o 4, em cima realmente do espiritual em busca de um quinto princípio. Por isso que 4, dentro da numerologia sagrada, às vezes na popular não bate, mas o importante é a sagrada, o 4 representa o número mais material. É o número mais de posse. Então ele liga-se a valor, liga-se a bens materiais. E se tem bens, também tem perda de bens. Se tem bens como riqueza, também existe os bens como perda, como pobreza. Então representa todo o jogo material. Então 4 é material e 5 é o espiritual. E a cruz, então, representa o comprometimento, representa a vida neste compasso quaternário como um todo. Por isso que envolve 4 reinos, 4 estados de matéria, 4 pontos cardeais, tudo que é quaternário. E a cruz está presente, portanto, em todos os movimentos de expansão, quer expansão física ou expansão material, né, financeira, expansão evolutiva, como também expansão religiosa e expansão espiritual. Então, nós podemos dizer que a cruz é o maior simbolismo da própria expansão, quer seja material ou quer seja espiritual. E existem cruzes que provocam isso, como, por exemplo, Pramanta. Pramanta é uma cruz muito antiga, que estava ligada e que o próprio Buda usava essa cruz. Todos os iniciados budistas usam essa cruz que vem desse Pramanta que nós vamos falar. A suástica, como vocês sabem, nós tivemos o movimento de Hitler, que foi um movimento de expansão também, de uma maneira errada, de uma maneira não aceita, porque existe uma expansão que a gente faz ou pelo amor ou pela própria dor. É como, por exemplo, a escravidão. Muitas pessoas falam da escravidão. Então, a escravidão, ela trouxe benefício para aquele que sofreu a escravidão, porque existia, na época, uma necessidade de uma evolução.
Agora veja, se não houvesse a escravidão, a África hoje e todas as raças negras africanas, elas estariam comprometidas ainda com um processo não da cruz. Porque o país que a gente menos vê cruz é exatamente na África. É o que tem menos cruz. Por isso que provocou o atraso da África. E aí o que aconteceu? O padrão racial tem que ser completo. E a raça negra tem um fator fantástico, tem um potencial enorme. E ela tem que adquirir a sua posição na face da terra em liderança. Nós teremos presidentes negros, teremos nos Estados Unidos presidentes negros. Então, a raça negra tem que ocupar o espaço dela. E ela não estava ocupando, ela estava fora do contexto evolutivo. Então, o que acontece? Deus tem duas linguagens, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Bom, então vai ficar aí parado, sem evoluir, simplesmente correndo dos leões, falando de uma maneira mais prática? Não. Então aí vem a escravidão, para que eles fossem levados em locais que tivessem evolução, para que eles, nesses locais, mesmo sendo escravos, né, naquela época, conseguissem entrar no contexto evolutivo e depois serem libertos e dentro dessa liberdade, adquirir a liberdade dentro de uma expansão. Então a realidade oculta da escravidão foi essa. Não é nem bom nem ruim, mas é um contexto de obrigação. Então veja, hoje a gente vai nos Estados Unidos, a gente vai em Chicago, 70% é de raça negra, se vocês forem no downtown, no centro da cidade. Detroit, 60%. Washington, a capital americana, é predominada pela raça negra. Nova York, todos os Estados Unidos realmente têm um predomínio muito grande. E, gradativamente, eles estão buscando os seus espaços. E tem que chegar no espaço muito acima até daquele que nós estamos. E veja, quando a gente fala isto, vocês vão entender o que existe a cruz. Então, atrás desse movimento, atrás da escravidão tem a cruz. Atrás da libertação tem a cruz. E a raça negra, então, sofreu esse calvário, esse sacrifício. Mas todos nós temos origem na raça negra. A raça negra foi a raça que deu origem a todas as raças. A raça branca, a raça vermelha, a raça amarela e a própria raça negra. Então, quando começou a raça ariana, só tinha uma raça praticamente, a raça negra. Então, o próprio hebreu era de raça negra. De onde veio o termo ariano, de onde vem o hebreu, de onde vem o judeu. Então, nós temos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. E aquele que foi levado para dar origem à evolução foi Sem, que deu os semitas. Então, todos nós somos descendentes 100% de semitas. E o semita original surgiu na meseta do Pamir, exatamente acima do dedo do Afeganistão, onde tem a meseta do Pamir, fica ali onde os Estados Unidos bombardeou recentemente na guerra contra o Afeganistão. E lá, então, na meseta do Pamir, tivemos a origem da raça ariana. E era a raça negra, 100%. E aí, em cima disso, foram separando. E as experiências raciais, elas são divididas em grupos, subgrupos, como subraças. Não subraça no sentido de uma ser mais importante do que a outra, mas simplesmente numa divisão centenária. Para vocês terem uma ideia, o japonês e o húngaro têm uma mesma origem, são exatamente iguais, só que são fisicamente diferentes. Então, não é a cor de pele que vai determinar, não é nada disso, é o grau evolutivo. E a cruz, então, provoca este processo de expansão. E ou vai por bem ou vai por mal, por isso que existem movimentos que a gente não entende, movimentos onde provocaram mortes, invasões em nome da cruz. Então veja quantos crimes foram cometidos com pessoas usando a cruz no peito. É incrível. Mas por quê? Por causa deste simbolismo que é importante a gente entender, que é o simbolismo de crescimento, o simbolismo de expansão. Aí nós temos na tradição nórdica o martelo de Thor, que na realidade ele tem uma pequena projeção, não é só um T, e representa também uma cruz. As caravelas, os navios, os templários que expandiram a religião em toda a Europa, as bandeiras que nós tivemos conquistando o interior, conquistando as matas, os escudos nas lutas, as igrejas e os jesuítas nem se fala. Onde existia o jesuíta, existia uma expansão, porque automaticamente eles criavam uma escola. Aí vocês vão entender por que o jesuíta é ligado à instrução, ao conhecimento, à escola. Se a gente conhecer a origem da cidade de São Paulo, é pátio do colégio. Por que é pátio do colégio? Por causa do colégio que os jesuítas faziam. E eles representavam, então, a grande instituição de ensino. E ensino do quê? Do espiritual, do material, da expansão. Então,
Bem dentro da cruz nós temos este maior simbolismo que é a própria expansão. Representa movimentos de expansão. Ficou claro isso para vocês? Bom, a polaridade da cruz. A cruz tem duas direções. Qual é a diferença de direção e sentido? Direção é uma linha, onde ela ocupa, ela determina posições no espaço. Então, a direção norte-sul, direção leste-oeste, e sentido é exatamente o norte ou o sul, o leste ou oeste. Então, toda a direção tem dois sentidos. E nós temos duas direções principais relacionadas à cruz. Nós temos uma direção horizontal e temos uma direção vertical. Direção horizontal e direção vertical. Onde nós temos a matéria horizontal e a vertical espiritual. Onde nós, cada um de nós, através da cruz, temos a nossa expansão, temos o nosso crescimento, através da mediunidade horizontal, usando os 5 sentidos para captar o mundo físico, o mundo vital, o mundo astral e o mundo mental. Então a gente capta horizontalmente, pela mente que é o mental, o horizonte dos acontecimentos terrenos. Pelos sentidos, sentimentos e emoções, o horizonte horizontal do conhecimento da expansão astral. Depois, através da percepção da vida, o horizonte horizontal da vida. E através da matéria, vivendo na matéria, o horizonte material. E quando nós colocamos a nossa consciência, tiramos a nossa consciência do material para o vital, como os movimentos de reiki, do yin, acupuntura, que visam isso, ou seja, o reikiano, qual é o intuito que existe atrás de ensinar reiki? Simplesmente tirar a consciência do físico e colocar no vital. Aí depois colocar a consciência no astral, sentidos, sentimentos, emoções distintos, depois colocar a consciência no mental, e do mental colocar no espiritual, que é uma quinta coisa. Aí a cruz representa, então, na vertical, exatamente o crescimento rumo ao espiritual, a ascensão em consciência, a expansão em consciência. Então a cruz tem esses dois aspectos, horizontal, vertical, que eu falei. Isso corresponde ao material horizontal, espiritual vertical. Humano horizontal, divino vertical. Bem vertical, material horizontal. Ou esquerda e direita também. Certo, errado, defesa, ataque, morte e vida. Então todo esse jogo polar de duas direções de vida, nós temos atrás do simbolismo da cruz. Esquerda, direita, futuro, passado, trevas, luz, missa branca, missa negra, fanatismo, libertação. Então é sempre as direções que a gente tem para seguir. Em todo momento, nós usamos a cruz. Ou seja, a todo momento, nós usamos todas as nossas capacidades cerebrais, que a gente tem uma cruz que separa os dois hemisférios e depois cada hemisfério em duas metades. E através dessa cruz, que é o nosso sistema cerebral, nós decidimos constantemente se vamos aqui, se vamos para lá. Através da capacidade de fazer o sentido funcionar, que dá o bom senso e o mau senso. Constantemente a gente está tabulando bom senso e mau senso, praticando o exercício da cruz. E tem então também 4 sentidos, como 4 braços. O humano divino, por exemplo, o humano seria horizontal, o divino vertical. Ou se vocês inverterem, você pode colocar divino vertical, humano horizontal, vício e virtude como os outros 2 braços. Então você tem 4. Então, o braço de cima seria o divino, o braço de baixo humano, o braço esquerdo o vício e o braço direito virtude. Então você tem o compasso quaternário. Por exemplo, a morte para baixo e o ataque, o errado e o certo, quando você faz a cruz da morte. Porque você pode usar o simbolismo para qualquer coisa. Por exemplo, vida e defesa, ódio e amor. Então, a esquerda, ódio, a direita, amor. Então, a vida para cima e a defesa para baixo. Então, você tem sempre esses 4 fatores em tudo também. Medo e raiva, tristeza e alegria, que é a cruz comportamental. Cruz dos temperamentos humanos, do que a gente existe de fator. O medo caracteriza o fleumático, a raiva o colérico, a tristeza o melancólico e a alegria o sanguíneo. Então nós temos também essa cruz dentro de nós e estas 4 possibilidades, que são os 4 temperamentos. Nós temos que trabalhar isso. E qual é o objetivo? É ter tudo isso de uma forma equilibrada. Então veja, com relação ao cérebro que eu falei, do hemisfério esquerdo, homem, do hemisfério direito, mulher. Então o homem trabalha mais o hemisfério esquerdo, a mulher trabalha mais o hemisfério direito. Então, hemisfério esquerdo é mente, hemisfério direito é emoção. Do lado da frente do hemisfério esquerdo é colérico.
do lado esquerdo é melancólico. Do lado direito para a frente é sanguíneo. E do lado esquerdo seria fleumático. Então a cruz, ela faz todo esse metabolismo dentro de um compasso quaternário e nós sequer percebemos isso. Por exemplo, vamos falar em karma. A cruz como karma. Ela serve para tudo. Inação, ação. Quer dizer, nós geramos karma por não ação também. As pessoas pensam que karma é só a ação. Se eu uso da inação ou não pratico ação, deixo de fazer, pratico omissão, também gero karma. Então a gente gera karma de qualquer jeito, fazendo ou não fazendo. É a inação, a ação. E o karma pode ser negativo, levando para baixo, ou positivo, levando para cima. Ou para a esquerda e a direita, que tanto faz. Então a cruz, na realidade, ela tem esses 4 princípios, 2 direções e 4 sentidos. E temos também um 5º elemento. Porque se vocês olharem, por exemplo, na perpendicular da cruz, existe mais uma possibilidade. Se vocês colocarem a cruz na horizontal, deitarem a cruz, então existe um braço para cima e um braço para baixo. O braço para baixo é o 5º princípio e o braço para cima seria o 6º princípio. Aí seria uma cruz de 6 lados, é uma cruz tridimensional. Ela tem os 4 braços, depois tem um para frente no meio e outro para frente e por trás. Aí vem o princípio da crucificação. Crucificação de Jesus, por exemplo. Então Jesus era o 5º princípio. Então ele representa o braço para frente da cruz. Ele tem o valor dos 4 braços da cruz, mas ele representa uma 5ª coisa, que é aquilo que está saindo da cruz ou que está grudado na cruz. E atrás dele existe o princípio espiritual dele, que seria o 6º, que a gente falou. Por isso que a gente fala sempre que Jesus, que foi crucificado, é o 5º Senhor, é o 5º princípio, e é um anjo, não é homem. O Jesus humano, que tinha a cruz mesmo, é João Batista. Por isso que ele é o verdadeiro cristão. João Batista é o maior de todos os cristãos. Não existe um homem e uma mulher mais perfeito do que o João Batista homem, existe o João Batista mulher também. Aspectos de João Batista mulher que vocês tiveram na evolução. Joana d'Arc. Outra, nós tivemos uma papa mulher. Então a mulher até já foi papa da Igreja Católica. A papisa Joana, que vocês conhecem na história. Tivemos uma única mulher que foi faraó. Então se fazia por homem e chegou a ser faraó. É Hatshepsut. Então veja, sempre tem esse aspecto. Aspectos de João. Então na cruz, no mistério da cruz, mistério crístico, a própria cruz é João Batista, representando a cruz. Aquele que morreu na cruz é o irmão de João Batista, que é um anjo feito homem, que é o Jesus. E existe o oculto lá atrás, que não morreu, que aparecia fisicamente, que a gente chama de Urqueme, que a gente chama de Micael, que a gente chama do terceiro Jesus, que era o mais espiritual de todos. Aí vocês vão entender, então, o 4º, o 5º e o 6º elemento. Então, nós temos 4 tipos humanos. O colérico, Jesus era colérico terrível, né? Mas Jesus também era o oposto de colérico, ele era fleumático. Jesus era sanguíneo, né? Gostava de vinho, da risada, contar piada, e também ele era melancólico, sofria, chorava. Então ele representa um ser perfeito. E a expressão de um ser perfeito era João Batista, e os 3 tinham essa expressão, 3 seres perfeitos. Só que o que morreu na cruz tinha mais consciência do que João Batista. E João Batista é o padroeiro da maçonaria. Dia 20 de agosto nós temos o dia do maçom, que é o dia de João Batista, é o dia do Templo de Salomão, é o dia da Arca da Aliança, é o dia de Rassé, é o dia de tudo isso. E 5º é o Jesus que morreu na cruz, e o 6º. Aí vocês vão entender que toda cruz, ela tem um princípio acima da cruz, que é espiritual, e tem um princípio atrás da cruz, que é um espiritual superior ainda, que é o 6º princípio. Aí vem os 3 Jesus, é mais fácil entender assim. E a espada, vocês vão ver, nada mais é do que uma cruz, para usar a cruz. Não uma cruz externa para ficar rezando, mas uma cruz para ser operacionalizada. Então com a espada eu consigo o quê? Expansão. Com a espada eu consigo crescimento. Eu consigo expandir tudo. Nota, quando eu falo expansão, não é só bem, não é só dinheiro. Então permite expandir o mal, permite expandir prejuízo, pobreza, riqueza, é toda a polaridade, porque permite o jogo polar. E aqui nós temos alguns tipos de cruzes. Então, nós temos essa cruz, que é uma cruz gnóstica, e que é o mesmo tipo de cruz celta. Ela tem, então, vocês podem ver, uma cruz normal, tem um pedestal. Às vezes esse pedestal tem 3 divisões, tem 3 patamares. Aí já é uma cruz com influência cristã. E ela tem 5 presos, tá vendo? Então existe um disco, aquele disco que a gente chama, que é uma circunferência, representando o 5º princípio.
Então, sempre que tem essa circunferência numa cruz, representa o próprio quinto princípio. E esse quinto princípio é o angélico, é o espiritual. Vocês veem que tem 5 presas, tem 5 grampos, tem 5 pregos que prendem a cruz com o círculo, representando o sagrado. Então, o sagrado é a quinta coisa, é o quinto princípio. Essa cruz é celta. Aí vocês vão entender as construções que eles tinham, por exemplo, Stonehenge, eles faziam construções circulares, que é exatamente esse círculo, e faziam formações em cruz dentro do círculo. Aí eles faziam cruzes vivas para expandir a consciência, para expandir rumo ao próprio espiritual. Ali a gente tem a cruz de São Pedro, que é uma cruz invertida. Por que essa cruz é invertida? Por que a cabeça é menor? Porque ele foi crucificado de ponta cabeça. Foi esquartejado, crucificado, flagelado, exatamente como está essa cruz. Por isso que chama a cruz de São Pedro. Então, quem é devoto de São Pedro, a cruz que deve usar seria essa daí. Tem a cruz de Constantino, onde tem o P e tem o X, que também existe um outro processo de crucificar, que é na forma de X. E aquele P é realmente o poder, é o pax, que a gente chama, é o poder. A gente chama ocultamente de pitis, que é a grande força, que é chamado poder, por isso que tem esse P. Então chama a cruz de Constantino. E Constantino, vocês conhecem Constantinopla, a famosa Constantinopla, ele teve um poder de expansão muito grande. Então atrás da cruz é expansão. Aí temos a de baixo, que é uma cruz âncora, que é uma cruz católica. E nós temos uma trindade que fala quais são as 3 grandes virtudes cristãs? Fé, esperança e caridade. Então é isso que a gente aprende na igreja e que os padres querem que a gente pratica. Fé, esperança e caridade. Então a gente tem a fé, que é, o que seria a fé aí? O círculo, porque tudo que é redondo, tudo que é circular, tudo que é anel, por isso que o casamento usa aliança, que é circular, que é anel, é o sagrado. Então, tudo que é redondo, tudo que é circular é sagrado. Então, ali a gente tem a fé, a caridade, que seria a própria prática humana, que é a cruz, que é a caridade, sofrimento, ajudar, ser complacente com as coisas. E a parte de baixo é a esperança. Então, a âncora é o maior símbolo cristão da esperança. Porque quando a gente tem esperança em Cristo, a gente joga a âncora em Cristo. Quando tem esperança religiosa em Buda, coloca a âncora em Buda. É onde a gente se fixa. Então, significa fixação. E a grande fixação da religião, onde que está? É na fé. Por isso que a religião que mais está crescendo, em poucos anos, triplicou o número de adeptos, é o crente. Por causa da fé, a esperança. Então, o negócio deles é a esperança. Então, é a cruz da fé, esperança e caridade. Veja, um símbolo que a gente fala, puxa, isso é de algum marinheiro. Mas não é, é cristão. Os 3 aspectos, fé, esperança e caridade. Aí tem uma cruz russa, através da própria tradição russa, ela é uma cruz papal. Então, o que significa essa cruz? Eu vou mostrar o arcano 5 para vocês, que é o Papa. E lá tem a cruz episcopal, a cruz papal, a cruz do poder espiritual, que mais poder espiritual dá. Mas vocês sabem que existe o Papa, que não é católico, é o Papa de Constantinopla. Então, aí você vê que tem o terceiro braço, porque essa é uma cruz papal, inclinado, mostrando uma divergência, mostrando que não é igual, ele é diferente, é o outro Papa. Então, a gente tem aí o Papa atrás desse movimento. Em termos papais, representa a divergência. Aqui temos também estas outras cruzes, que é importante a gente entender dentro do simbolismo. Ali na esquerda temos a cruz que a gente chama de Ansata, é a cruz de Ísis. E quem era Ísis? Era a própria Vênus. Da mesma maneira que existe Afrodite, a deusa do amor, que é Vênus. Amor é algo que Vênus é que proporciona, porque amor tem que ser focado na matéria, buscando o espiritual. Seria um amor entre o homem e uma mulher, tem que ser fortalecido de espiritual. Se é carnal, é amor humano, não é amor espiritual. E amor espiritual é Vênus. Amor carnal não é Vênus, é Terra ou Marte. Marte é ciumento. Então, tem esse princípio. E essa cruz da esquerda, ela representa, portanto, a própria Ansata. É a cruz de Ísis. Ela é chamada também de Asa, cruz Asa, cruz de Vênus. É a própria cruz de Cagliostro. Então, atrás da maçonaria de Cagliostro, da maçonaria egípcia, atrás dos simbolismos maiores dos faraós, nós temos, então, essa cruz chamada cruz de Ansata. É a cruz da maçonaria egípcia.
Ela é também chamada de Anki. Existem duas cruzes de Anki, a Ansata, que é essa esquerda, e existe a cruz também chamada Hermética, ou a cruz de Hermés, o Trismegisto, é a cruz de Tote, é a cruz de Mercúrio dos romanos. E representa a cruz de Vênus, representa Mercúrio, Tote, Cagliostro, representa amor, é todo este princípio. Na tradição egípcia, as próprias paredes eram a divulgação da cultura. Então nós temos toda a história do Egito, toda a história da civilização, todas as inundações, todos os reis que tiveram, todas as guerras que aconteceram, onde? Nas paredes. Então as paredes do próprio Egito, nas casas importantes, nos templos principalmente, nos locais públicos, nos obeliscos, a gente tinha a história completa daquele povo. E nessa história nós temos então a figura dessa cruz predominante. Se vocês olharem qualquer figura de importância, de significância, vocês vão ver que todo faraó segura como uma alça Vênus, segura Vênus como uma alça, dizendo quem é o faraó. Então, simplesmente este símbolo, que a gente chama a cruz de Ansata, que é o próprio símbolo de Vênus, já permite dizer quem era o faraó. Então, quem era o faraó? É o mesmo que Jesus, é um quinto princípio, uma quinta hierarquia, são anjos. Então, quem era, por exemplo, Hatshepsut? Era um anjo mulher, da descendência de mulher. A única anja que foi faraó, podemos dizer. Quem era Totimoses III? Cunaton, Amenófis IV? Anjos. E todos eles seguram pela mão como que uma chave. Então, esta é a chave que abre todas as portas do conhecimento. Esta é a chave que abre todo o poder sexual, todo o poder do amor, todo o poder espiritual. Por isso que ele é um símbolo muito forte. E dentro da tradição, todo faraó segura uma cruz. Está sempre segurando, mostrando que ele é de Vênus. Já diz quem é. Ó, estou aqui, ó, o meu símbolo aqui, né? Por isso que o símbolo é importante. Quem conhece símbolo não precisa ficar estudando muito para saber que um faraó é um anjo, que um faraó é de uma quinta hierarquia, que é uma hierarquia luciférica. Então, Lúcifer é o quinto anjo. Então, são todos luciféricos, todos aqueles seres. Então, o que eles são? Anjos caídos. Então, isso já diz esta cruz. Bom, é a cruz do hermetismo, é a cruz da maçonaria egípcia, é a cruz que significa poder. Porque Vênus é poder, é o quinto princípio, está acima do material. Então a gente consegue qualquer coisa através desse simbolismo. Não por fanatismo, como qualquer talismã, mas como consciência, como valor. Então, a gente pode dizer que é uma das cruzes mais importantes e um dos simbolismos mais fortes que existem. Aí tem o que a gente chama de Tau, é a cruz Tau. E a cruz Tau é a própria rank, só que é um rank material. Então, quando a gente vê essa cruz, e é uma cruz importante, ela começa a trazer o espírito na matéria. Ela não tem o espiritual, ela só tem o material e tem, vou dizer, a perna de baixo é o material. E tem os braços esquerda e direita. Então é uma cruz atrasada essa. Nós podemos dizer que é uma cruz involutiva, onde nós somos mais animais do que seres humanos. É uma cruz emocional. Porque tem o mineral, o vegetal e o animal. Então predomina a emoção. Não tem a cruz da cabeça. A cabeça ainda não tem. Então essa cruz é que vai receber a circunferência, que é o redondo, ou o formato de uma pera. E ela tem o formato da pera, que é exatamente o formato de um útero. Aí vem esta cruz ligada a Afrodite, ligada a Vênus de Milo, ligada ao amor, ligado a todo o processo sexual. Então nós temos este princípio. E a cruz de Tau, então, é uma cruz anterior dessa. Por isso que ela é também chamada de Ansata. Só que é uma Ansata que vai até o animal. E a cruz de Ansata completa, que é o próprio Vênus, chega até o espiritual, quinto princípio. E vejam que lá, ainda na Ansata, do lado esquerdo, vocês veem aquele bastão. É um bastão que desce e vai até lá embaixo, aquele bastão. Que representa o próprio caduceu de Mercúrio. Ele representa o maior instrumental feminino, que é o bastão. Então, um ser de alta hierarquia ligado ao comando dos egípcios usava então esse tipo de símbolo, que é a própria bagueta que a gente vai falar para vocês. E tem lá 4 divisões, que representam exatamente o compasso quaternário. Então, é um simbolismo muito forte. E o Tau é muito mais simples, vai até o animal.
e é também conhecida como Cruz de Santo Antônio. E Santo Antônio, você sabe qual é a especialidade dele, eram os milagres. Ele gostava muito dos animais, como São Francisco também, gostava muito dos animais. É conhecido também como muleta de São Filipe, seria a cruz através da qual Filipe fazia os seus milagres. E nós tivemos discípulo de Jesus chamado Filipe também, e santos da igreja chamado Filipe. Então estão ligados a esse mistério maior dessa cruz, tão simples, mas muito importante. É conhecida também como Cruz de Thor. É o próprio martelo de Thor dos escandinavos. Vocês conhecem o martelo de Thor? Ele é jogado para resolver o problema, ele vai girando, essa cruz, esse martelo, ele forma uma tríade, 3 representa o equilíbrio, 3 representa todo o processo evolucional, resolve o problema, cria magia e volta direitinho na mão dele, como um bumerangue, que é lançado e volta à própria mão. É conhecido também como Tati. Vocês conhecem aquela expressão, Om Tati Sati. Om, sagrado, Tati quer dizer Deus, quer dizer aquilo, e Sati é a permanente existência. Se nos 3 aspectos de Deus, onisciência, oniconsciência, onipresença. Onipotência, onisciência, onipresença. Então ela representa esse aspecto. E esta cruz, ela representa então o poder. Vocês conhecem o poder do comunismo. Tem uma foice, que representa a lua, e tem o martelo, que é exatamente esse símbolo também do próprio poder. Representando o trabalho, tudo isso, mas tem os símbolos iniciáticos atrás também do simbolismo comunista. É a própria cruz também, conhecida de Baal, do grande deus de todas as tradições, chamado de Baal. E em cima nós temos a cruz, rosa cruz. E a rosa cruz simplesmente é uma cruz normal, tendo uma rosa no meio. Se vocês olharem a figura de Cristo crucificado, não flagelado, mas como libertador, criando a expansão da cruz, que é o objetivo dele, a expansão da religião, e ninguém pode negar que a religião é expandida através da cruz, e a cruz, quando foi tirada, não imposta pelo medo, não imposta como os cristãos colocaram, na Inquisição, por isso que o catolicismo cresceu. Não foi livre-arbítrio. Ou então, se você não aceita a cruz, você vai ser o quê? Crucificado. Porque se você não aceita a cruz, vai ser crucificado que nem está aí. E aí aconteciam os martírios, as mortes, etc. Por exemplo, como que eles fizeram com os incas. Os espanhóis fizeram com os incas, coisas terríveis. Chegavam para o inca, ou você põe a cruz na sua casa, ou então a gente mata. Simplesmente isso. Ou você vira cristão agora e larga essa bobagem toda, esses deuses que vocês cultuam, estes templos, arrebentaram todos os templos, levaram as pedras, tudo que eles tinham para criar templos cristãos, expandiram os templos católicos, exigiram que cada um colocasse em cima da casa um galo, que era o símbolo também da expansão cristã na época, e também uma cruz. Tinha que ter o galo e uma cruz. Então, se a gente andar na América do Sul, a gente vai achar isso em cima das casas com muita facilidade, que é a maneira de forçar. Então, a rosa cruz nada mais é do que o amor simbolizado pela rosa, colocada na cruz, representando que Jesus se deu em holocausto para a humanidade por amor. E aí, então, é um símbolo que divulga a expansão do amor no compasso quaternário. Todo Rosa Cruz deveria predominar o amor. Toda a ordem secreta que tem esse símbolo e que está ligada à Rosa Cruz tem que ser uma ordem de amor, como a própria ordem da maçonaria, é uma ordem de amor. Bom, dando sequência, nós temos outras cruzes. A cruz da esquerda em cima é a grega. Então a grega ela tem 4 braços iguais. Simplesmente é uma cruz comum, é uma cruz muito antiga. O que existe nessa cruz dentro das mitologias, dos conhecimentos, dos achados gregos, ela sempre esteve presente. A do lado é a cruz de Santo André, também ele foi crucificado nessa mesma posição, é uma cruz em X. A seguinte a gente chama cruz de Lorena, é uma cruz que tem um poder especial, porque representa uma maior consciência do aspecto terreno, onde tem a parte de cima tendo maior valor do que a de baixo, e tem uma cruz com os braços horizontais duplos, representando duplo valor no horizontal e um no vertical. A cruz patriarcal ela é igual à de Lorena, só que é inversa. Ela tem exatamente essa configuração de 2 horizontais. Existe a outra cruz, essa cruz é a cruz com pés, como a gente chama, ou gamada, é conhecida como cruz gamada,
Então tem aquelas gamas ou tem aqueles bracinhos, que é simplesmente uma cruz, onde, por exemplo, se a gente olhar dentro de um compasso quaternário, mesmo o mal, vamos analisar, o lado esquerdo é mal, o lado direito é bem, para cima espiritual, para baixo material. Então vamos dizer, o lado esquerdo é mal, mas mesmo o mal tem um aspecto negativo e um aspecto positivo, também tem a própria polaridade do braço, porque às vezes o mal é importante, o mal ajuda uma pessoa a crescer, por isso que existe o castigo. Se a gente der tudo que o nosso filho pede, a gente cria um verdadeiro diabinho. Mas às vezes a gente não dá, a gente é dura com ele, às vezes tem que castigar, tem que aplicar o mal, a gente educa também, educa pelos dois lados. Então representa a polaridade do mal, sendo mal, mal e mal, bom ou bem. Do lado direito representa também o lado bem espiritual, e o lado mal espiritual, o lado bem do bem e o lado mal do bem. Porque o bem também tem duplo aspecto. Se você der tudo para as pessoas, deixa ele, você cria um verdadeiro diabo, que é o oposto. É só dar tudo que o seu filho pediu. É terrível. Depois tem a cruz Calvário, lá na esquerda. Essa cruz Calvário, normalmente, ela tem que ser preta, é uma cruz preta, se não é Calvário, tem que ser preta, para caracterizar a cruz. Ela tem 3 degraus, representando as 3 pessoas mortas, representando o valor sagrado trino, a ascensão trina espiritual, 3, número do equilíbrio, e ela tem que ser relação 3:1. Ou seja, cada braço da esquerda ou da direita ou da cima, o vertical tem que ter 3. Então, é 3:1. Senão, não é essa cruz. É 3:1, tá? Ela é conhecida como 3:1. E essa cruz, ela existia exatamente como está desenhada no peito de múmias. Então, as próprias múmias, muito anterior do Calvário, já existia essa cruz. E nós estivemos visitando no Egito, estivemos em Karnak. Em Karnak é uma coisa maravilhosa, que tem colunas fantásticas. E tem uma parte no fundo de Karnak, onde nós nos reunimos, o pessoal que estava para fazer uma canalização, e do lado onde a gente estava, porque tudo é proibido, é complicado, tem que ser uma coisa rápida, pode demorar muito, o que tinha? Tinha a própria figura de Amenófis IV, a própria figura de Conaton, crucificado exatamente como Jesus. Então você via uma cruz, era uma cruz daquela tal, sem a cabeça, era só a cruz horizontal, e ele crucificado na cruz, mostrando como ele viria no futuro. Então, quem é Jesus? É o mesmo Amenófis IV, é o mesmo Conaton, que fundou a própria maçonaria, que foi o grande faraó do Egito, que quebrou o culto do mal, se criou o culto de Atom. Atom é o disco solar, significa bem, significa alegria, significa amor. Então, ele quebrou todos os cultos negativos e lá mostrava como ele voltaria. Então, você vê o próprio Cristo crucificado numa cruz egípcia. E essa cruz Calvário é uma cruz antiga, existe em todas as tradições, e foi nessa cruz que nós tivemos o Calvário. A outra cruz, ela é conhecida como cruz de São Germano, do grande mestre São Germano. É uma cruz, muitas vezes, colocada de uma cor púrpura, que é uma cor cardenalícia, do cardeal, e é a cruz da quinta hierarquia. A gente pode dizer que essa é uma das cruzes mais poderosas espiritualmente falando, porque é a própria cruz de São Germano, do quinto princípio, e São Germano, como nós falamos, representa a origem de todos os mestres, de todos os avataras. Então é uma cruz especialíssima, cruz de São Germano. A outra é uma cruz chamada equilátera, onde o losango representa a flor, representa o espiritual. Ou seja, sempre que a gente tem uma maneira maior, mais ligada à matéria, para mostrar o espiritual, a gente mostra um quadrado virado, um quadrado no formato de um losango, como está lá no centro. E tem a mesma característica polar, ou seja, 8 possibilidades ao invés de 4. E tem a cruz última, que é conhecida como cruz de Caravaca. Então, a cruz de Caravaca é uma cruz menor em cima de uma cruz maior. E essa cruz, na tradição, corresponde à região de Caravaca. Era uma cruz que estava no altar, acima de um altar, e que fazia milagres. Mas todo mundo que orava perto dessa cruz, como começou a ser conhecida como cruz de Caravaca, fazia verdadeiros milagres. Então as pessoas conseguiam, tudo junto a essa cruz, conseguiam expandir tudo o que eles queriam, materialmente, espiritualmente, emocionalmente, até que essa cruz, devido aos seus poderes, foi levada como proteção, porque vocês sabem que a Espanha ela foi invadida pelos mouros. E numa dessas invasões, ela foi levada num local para proteger da expansão. E justamente quem
foi lá nessa igreja, quis conhecer a cruz. Falou, era o maometano, falou, eu quero ver a cruz e quero que ela faça milagre agora. Se ela não fizer milagre, eu mato o padre, mato coroinha, mato todo mundo que está aqui nessa igreja, todos os fiéis. O cara era terrível, um otomano daqueles bravos. Então, quando chegou na hora, o padre falou, não tem a cruz foi para um outro lugar, né? Exatamente para proteger a cruz. Aí estava naquela confusão, aí ele falou, não quero saber, ou essa cruz vem agora ou morre todo mundo. Aí que fez o padre? Apelou para a cruz não estava lá, mas ele foi na posição onde estava a cruz, orou ardentemente buscando salvar todos aqueles fiéis que estavam lá, e a ele e a todos, e a hora que ele estava rezando, de repente se materializa uma cruz. Então aparece uma cruz de luz, exatamente como essa forma bem em cima onde eles estavam. Os árabes, aqueles guerreiros, se jogaram para trás, levaram um susto tremendo, e aquele líder, que era uma espécie de um capitão deles, a hora que viu aquilo, se jogou no chão, chorou, e depois ele largou essa guerra e virou cristão, porque foi uma coisa fantástica. Aí veio o poder da cruz de Caravaca, como vocês ouvem por aí. E através da cruz nós temos a grande expressão, in crucis salus, ou seja, a salvação está na cruz. E que salvação que é essa? É exatamente trabalhar o quaternário e ganhar a sua consciência evolutiva. E esta cruz que eu falei, a do Calvário, aquela que tem os 3 degraus, aquela cruz que tem que ser negra, para ser uma cruz do Calvário, madeira negra, senão não é Calvário, ela é achada no Egito Antigo, já existia no Egito Antigo, em sarcófagos, foi achada na Grécia Antiga. Eu falo da Grécia antes do cristianismo. Foi achada na Babilônia, lá na terra do Saddam Hussein, na Índia, no México, na China, no Peru, são civilizações antigas que tinham esse mesmo símbolo. Então veja que nós temos mesmas cruzes em diferentes tradições. Então a cruz tem um simbolismo muito amplo, muito forte e muito importante também. Bom, existe essa outra cruz que é a cruz chamada a cruz com desenhos. Ela tem desenhos em cada braço. Os desenhos podem ser 3 bolinhas, como estão aí. Pode ser também a própria flor de lis. Então a flor de lis tem uma haste que nem uma bananinha curvada para a esquerda, uma haste curvada para a direita e uma haste reta. Então são 3 bananinhas que representam os órgãos sexuais angélicos, como eu já falei para vocês. A flor de lis. Então, são 4 flores de lis, representando o sagrado no movimento quaternário, no compasso quaternário. Ou então, o redondo, né, o esférico significa sagrado, significa espiritual. Então, representa o próprio espiritual no compasso quaternário, dando 3 posições. 3 em cada ponta, vezes 4 dá 12. Aí vem todo o processo do número 12, dos 12 discípulos, junto com a cruz. Então, vamos dizer, esta é uma cruz completa, com Jesus e os 12 discípulos, formando o compasso quaternário evolutivo humano completo. Porque existem 3, se vocês olharem os signos das pessoas, os signos, nós temos então 3 signos do fogo, 3 signos opostos da água, 3 signos do ar e 3 signos da terra. Como, por exemplo, os 3 do fogo, nós temos Leão, Sagitário, Áries, e assim vai. Isso representa os 12 signos, os 12 discípulos, todo o compasso duodecimal. Ou seja, é o 4 dentro do equilíbrio número 3, é a divindade, a manifestação trina em todas as fases quaternárias, então dá essa cruz. Se vocês olharem uma cruz dessa tendo flor de lis, muito mais forte do que essa, muito mais potente, é uma cruz assim muito usada em magia, muito usada em processos de alta espiritualidade. E a flor no meio representa a própria rosa, o próprio amor, é um símbolo rosa cruz também. Então essa é a cruz oculta dos gnósticos, dos católicos esotéricos, com S, dos católicos que fazem as práticas lá dentro do Vaticano. É uma cruz muito forte. E o amor, eu já falei, igual a rosa cruz em si. Esta outra cruz é uma cruz diferente do formato de cruz, representando então simplesmente o material e o espiritual. É uma cruz que só divide espiritual e material. O espiritual de forma trina, e ela é chamada de cruz cardeal. É uma cruz cardealícia, ou cardinalícia, onde o Pai, ela sintetiza 3 cruzes. O Pai seria essa cruz cardeal, a Mãe representa a própria cruz mutável, a cruz mutável é a cruz que mostra Jesus, que traz mudanças, e a cruz fixa é a cruz sem nada, é uma cruz simples.
Então seria uma cruz simples, uma cruz com uma rosa ou com Jesus colocado, que nem o católico usa, com o quinto princípio, só que é triste. E a outra seria essa, que seria a cruz do sexto Senhor, vamos dizer, do sexto princípio. Seria uma cruz cardeal ou uma cruz superior. Mas essa é muito pouco usada. Existem também muitas outras cruzes. Existe uma cruz que é exatamente igual a essa da esquerda, onde ao invés da rosa, a gente tem simplesmente um pentáculo. Um pentáculo ou uma estrela de 5 pontas, um pentagrama, um pentalfa, que parecem 5 ases. Então, 5 ases, o pentáculo, o pentagrama, e ela é conhecida então como a cruz da magia de Ezequiel. Então, quem é chegado a Ezequiel é só pegar uma cruz igual à da esquerda, tirar a rosa e colocar um pentagrama. Então, é a cruz de Ezequiel. E ao invés de ter essas 3 esferas, coloca a flor de lis. Então, qual seria a verdadeira cruz de Ezequiel? Ao invés das 3 bolinhas, colocar o símbolo da flor de lis, que é o símbolo do escotismo, e depois no núcleo coloca o pentagrama, pentalfa, e vermelho. E aqui então nós temos 3 figuras relacionadas à cruz e relacionadas ao sagrado. São exatamente os arcanos 3, 4 e 5. Então nós sabemos, o arcano 1 é o pai, é o mago, é o penutiqueiro, é aquele que vai criar tudo, os 4 elementos, então representa o mago. O arcano 2, nós dissemos para vocês, que representa o próprio templo de Salomão. O arcano 2 é aquela papisa, chama. É aquela figura onde a mulher tem os olhos cobertos, está sentada num trono, esse trono é a própria esfinge, está sentada na alma, no psicomental, entre 2 colunas, que são as colunas do Templo de Salomão, está tampado, porque atrás tem a Arca da Aliança. No livro dela, como eu falei para vocês, tem um símbolo do Yang e do Yin, representando a polaridade. Ela segura um livro e segura a chave. Então representa o próprio templo. E aqui representa a manifestação. E na manifestação nós temos as 3 cruzes. Então vocês veem que a verdadeira cruz está no peito dela. E quando o instrumento de magia ou o símbolo está numa figura espiritual, ele é inverso daquele da figura material. E a gente vê, qual é aquela cruz que a gente vê no peito dela? É a própria Anki, aquela muleta que eu falei de Santo Antônio. Então é o tal, representa o tal no peito, dourado. E depois nós temos do lado esquerdo dela o quê? A bagueta. Está vendo a bagueta? É um instrumento feminino, que a gente vai falar para vocês hoje. Na ponta da bagueta tem a esfera, e depois na ponta da esfera nós temos a cruz, representando outra vez a cruz. É uma cruz grega igual, a esfera, e tem a bagueta, instrumento de magia. Então aqui nós temos o grande simbolismo das cruzes. É uma figura que tem 2 cruzes e o símbolo maior de magia feminina, que é a bagueta. A outra figura, essa corresponde à própria imperatriz. E o tal, qual é a diferença de tal com U e o tal com o? Qual é a diferença? O tal com U é essa letra, que parece o T, que é a própria letra da cruz. É a letra da cruz, que sintetiza. Ao invés de usar uma cruz, eu uso a letra tal, que é o próprio tal, que é o nosso T, que corresponde ao nosso T. E tal com o representa aquele símbolo que parece uma bola de tênis, do arcano 2, que tem o Yang e o Yin, positivo e negativo, de onde saiu o taoísmo. É aquele símbolo que foi descoberto por Forri, como eu falei para vocês, e que depois o mestre Zé, ou Lao Tse, criou o Tao Te Ching, que é o livro sagrado do taoísmo. Então, Tao representa a apolaridade, está no arcano 2. E tal é o arcano 3. Essa é a diferença para quem estuda os simbolismos. Depois nós temos a figura 4. A gente vê que ele tem uma espada na mão direita, que é o símbolo da alta magia. Vocês veem que existe também uma meia-lua e ela está numa empunhadura. E lá na empunhadura, no topo, a gente tem o quê? Ela está dentro de uma proteção. E lá em cima nós temos a flor de lis estilizada também, representando o sagrado. E temos o tal, que está no globo, que é exatamente a cruz que a humanidade deve seguir. E aqui está até o nível animal, como eu falei. E o 4º nível hominal seria dominar a própria Terra, que é o nosso objetivo, comandar a própria Terra. Então veja, aqui no globo nós temos a cruz de Anki, a mesma cruz egípcia, que é o mesmo T,
E depois, em cima ainda, nós temos a outra cruz, que é uma cruz sagrada. Aí tem um simbolismo muito forte que é usado em alta magia, nesse arcano. Que é essa figura, nada mais é do que o próprio Melquisedeque, o rei do mundo, o espírito que tem como corpo o planeta Terra. Então, a gente tem o Tau, que é o pai, à esquerda é o Tau-mãe, é a própria cruz de Ansata. A cruz de Ansata não é o Tau com a esfera ou com o círculo, ou a circunferência. Então, a esfera é a própria Terra. Então, é um símbolo tridimensional, podemos dizer, que seria o Tau mais o globo. E na direita nós temos a cruz papal episcopal, como a gente comentou, tem a perna de baixo inclinada, que é aquela cruz episcopal ou papal. Então, ela tem 3 braços e tem 7 esferas, representando o poder seterário. Pode ver que, contando as esferas, cada ponta tem 7, né? 3 da esquerda, uma em cima, 3 da direita. Então são 7 esferas mostrando 7 aspectos sagrados dentro do poder que a gente chama espiritual, que é o Papa. Então podemos dizer que de todas as cruzes, a mais espiritual em relação ao poder religioso é essa cruz. E depois tem uma esfera verde embaixo, representando a cor sagrada, que a gente chama de forrate, a cor divina, que seria a 8ª coisa, sintetizando tudo. Então ele está com o dedo indicador na 8ª coisa, que comanda as 7 outras coisas. É uma cruz muito importante, muito simbólica, e podemos dizer que é a cruz mais espiritual que existe. Então, este símbolo, ele significa exatamente a trindade que você tem, são 2 e 3. Né? Então, significa o espiritual, representa este jogo espiritual, e esses 3, a gente segura assim, são esses dedos que ele coloca, ou colocando assim, tanto faz. Então, representa exatamente a polaridade, o aspecto superior, Deus, e dentro da trindade. Então, ele sempre forma a trindade e o aspecto espiritual. É uma postura papal, indica poder. Então, é um tipo que o hindu chama de mudra, que é uma postura de mão que facilita um determinado poder. Mas aí a gente vê que o arcano 5, ele tem o maior simbolismo da cruz. Se a gente meditar sobre a cruz, nessa cruz episcopal, na postura, como a gente colocou no dedo, é exatamente como está. Ele está 1 ali no globo, tá vendo? E 2 representando o outro. A mão direita está com 2, a mão esquerda está exatamente com 1. É a chamada cruz papal ou episcopal. Bom, em cima da cruz ainda, nós vamos falar um pouco sobre o processo que a gente chama de pramanta. Então, o que é pramanta? Pramanta é um instrumento de magia dos mais fortes e antigos. É muito antigo o pramanta. E o pramanta existe 2 tipos. Tem um que chama arane, que nada mais é do que um disco de madeira. E o disco de madeira representa o próprio sagrado, representa o divino, com um furo no meio. Rebaixo ou então um furo no meio, mas é um rebaixo. Então, aí tem um bastão que ele coloca naquele furo e fica girando com a mão o bastão para a esquerda e para a direita para gerar atrito. E daquele atrito do bastão na vertical, dentro do disco na horizontal, representa então a criação. É o momento de criação. E daquele atrito nasce o fogo, nasce a energia e nasce então o princípio criador. Então, quando a gente tem um símbolo representando um disco e tendo no núcleo um ponto, representa o Criador, representa Deus Criador. Por isso que ele é um símbolo usado na teosofia, representando o Deus Pai. O Deus Mãe, ele é representado com um círculo cortado no meio, tendo um traço no meio. E o Deus Filho é exatamente um círculo tendo uma cruz, que representa o Filho. Representa tudo que nós falamos da cruz, ou seja, é um círculo que é redondo, tendo uma cruz desenhada no meio. O divino, como mãe, é simplesmente um círculo mostrando a polaridade, que é o próprio tal do arcano 2, por isso que é 2, representando o Yang e o Yin, exatamente nesse formato. E quando a gente tem simplesmente o círculo com furo, representa o próprio Pai. Então, é o arane, é o fogo criador, é o princípio criador. Mas o verdadeiro pramanta não é só esse. O verdadeiro pramanta, ele tem uma cruz e no núcleo, então, é colocado o 5º princípio, que é o bastão. Por isso que o bastão, ele representa o 5º princípio para a mulher. Então, a mulher tem a força dela no bastão. Então, quando a mulher está com o bastão na mão, que é o 5º princípio, ela consegue atuar no compasso quaternário. Ela representa uma 5ª coisa. E o pramanta é esta figura que representa o comando. Não é uma cruz comum, uma cruz simples, mas ela tem um braço. Ou seja, ela é gamada também, ela tem um braço como pramanta. É um símbolo de comando. E pramanta significa comando, significa domínio. Então, este é um dos altos símbolos da magia, do poder.
Então dá muito poder a quem pratica e usa esse símbolo. Então representa comando e nesse caso ele é neutro. Então se vocês olharem, por exemplo, o símbolo das grandes religiões, símbolo do budismo é esse da esquerda, símbolo da Seishonoye é esse da esquerda. Porque a Seishonoye tem o budismo dentro dela, tem o shantoísmo dentro dela e tem o cristianismo dentro dela. É uma síntese de 3 religiões, fora as outras que estão inseridas também. Então, é o poder da religião. Então, tem esse símbolo. Não tem nada a ver com o nazismo, como nós vamos falar, é uma outra coisa. Então, representa Pramante, comando e o próprio poder sobre o quaternário. Aí, existe essas 2 outras que elas são inclinadas, elas não são usadas na horizontal. Quando ela é usada na horizontal, ela tem um aspecto neutro, mais espiritual. Quando ela é usada inclinada, ela tem um aspecto mais material. Lembra que eu falei que é o contrário? Por exemplo, eu vou mostrar a cruz aqui, ó. Essa cruz, chamada equilátera, ela tem o losango no centro, na vertical. Então, ela dá poder material. Se a gente olhar aqui, essa daqui, então, a própria cruz, as 2 da direita, estão formando também um losango, a parte externa dela, como se fosse um grande losango. Então, significa o espiritual através do material. E a outra não, ela está quadrada mesmo, no compasso neutro, por isso que ela é neutra. Então, quando a gente tem essa cruz nessa posição, ela fica mais forte na matéria. Do lado esquerdo, aquela rica é mais forte no espiritual. Aí tem as influências que a gente fala. Agora, a do meio é chamada de sovástica. Sovástica é a verdadeira cruz do nazismo, é a verdadeira cruz de Hitler. Mas Hitler e as outras pessoas davam o nome de suástica. A cruz de Hitler não é suástica, ela é sovástica, porque a suástica é a da direita. Então a suástica é positiva e a sovástica é negativa, no aspecto de polaridade. Isso não quer dizer que todos os movimentos que têm a cruz da esquerda são negativos. Por exemplo, Seishonoye tem a cruz do meio, que é uma cruz para trabalhar o negativo. Aí tem a intenção de Masaharu Taniguchi, aí no caso, do que ele queria. Então, ele queria trabalhar o negativo. Então, é um símbolo que trabalha o negativo. Então, visa transformar a ignorância em sabedoria, a maldade em bem, tudo que é ruim em aspectos nobres e positivos. Então, a gente chama de cruz suástica. Mas a cruz de Hitler é a do meio, é a sovástica. Se vocês olharem essa cruz, ela dá uma impressão de movimento. Então, imagina que ela tende a rodar para o lado esquerdo. Por quê? Ou seja, no sentido anti-horário. E imagina que, por exemplo, ela sai uma energia pela ponta. E tudo quanto é símbolo, tudo que é instrumento, a ponta é fundamental, como a gente vai falar para vocês. É onde sai a energia. Então, se vocês olharem a ponta da sovástica, é onde sai a energia. Então, imagina que sai energia pelas pontas. Então, ela vai girar para que lado? Se sair algo lá, ela vai girar no sentido anti-horário. Então, ela vai girar no sentido anti-horário ou para a esquerda. Então, por isso que ela é ligada à esquerda, ela é ligada ao negativo. Da mesma maneira, se vocês olharem a outra cruz da direita, imaginar que está saindo uma energia pelas pontas, ela tende a girar para a direita. Então, por isso que ela é uma cruz positiva. A do meio, a de Hitler, terrível, ele era membro da esquerda, o ser de altíssima hierarquia, mas da esquerda. E a cruz suástica é a cruz da direita, dos movimentos iniciáticos. É a verdadeira cruz da teosofia. É a cruz de Helena Petrovna Blavatsky. É a cruz símbolo dos grandes movimentos herméticos iniciáticos, cruz maçônicas, movimentos fechados. Então é chamada suástica. Então Hitler é negativo, é sovástica, não é suástica. Suástica é só de movimento positivo. E a neutra. Mas não quer dizer, repetindo, isso é importante, senão vocês vão pensar que a Seishonoye, por exemplo, é um movimento negativo. Não, ela tem o símbolo negativo, porque o objetivo de Masaharu Taniguchi é trabalhar o negativo. Então ele trabalha o negativo. Não para desenvolver o negativo, mas transformar em positivo. Então o símbolo que ele colocou foi esse, por inspiração. Mas já diz que é positivo. Onde que diz? Alguém lembra do símbolo deles? Então tem essa cruz do meio e tem o sol em volta. Você vê o fogo, é um disco, já mostra que é sagrado, mostra que é o redondo, então tem a circunferência e automaticamente tem o foguinho saindo, tem as labaredas representando o sagrado. O próprio sol, já diz que é solar, não precisa ficar com dúvida. Mas se vocês entrarem num trabalho, vou te levar num lugar legal,
Ou é picareta, que não sabe nada, ou é vigarista, se levarem na cruz do meio, você já sabe que o movimento é ruim. É a mesma coisa que o pentagrama de ponta cabeça. É negativo. É a mesma coisa que uma cruz de ponta cabeça, que nem a cruz de São Pedro. É negativo. Vocês vão numa missinha lá, pode ser uma missa que a gente chama missa do mal, onde ela é dedicada ao diabo. E a outra é uma cruz positiva da evolução, da direita e assim por diante. E o que é pramanta, então? Pramanta é a quinta coisa que está nessa cruz. Lembra do dispositivo que eu falei, que é um círculo, que você fica esfregando um bastão até que nasça fogo da ponta do bastão dentro do disco? Ele é um símbolo sagrado, é um símbolo sexual, divino. Porque fogo é Kundalini, fogo, toda a mitologia fala de Prometeu que deu fogo para os homens, roubou fogo dos céus. Então, no sagrado, isso é isso. E no compasso quaternário, o verdadeiro pramanta é uma quinta coisa colocada no meio e fazendo surgir fogo, dando fogo nisso daí. O que é fogo? Energia, é vida, é poder. Então, Hitler, quem que era Hitler, para vocês entenderem? Hitler era a quinta coisa. Então, Hitler nada mais é do que Lúcifer. É o aspecto ruim de Lúcifer. Então representa aquele que mata, aquele que castiga, aquele que veio para dar paulada, que veio para perseguir. E quem era Hitler? Hitler era judeu e perseguiu quem? Os próprios judeus. Então veja que judeu que é esse. Então não era alemão, não. Ele era judeu austríaco. Então o alemão não tem que ter vergonha de coisas que aconteceram no passado, porque foram os próprios judeus que fizeram. É a coisa entre eles. E o próprio Hitler queria o quê? Castigar o povo hebreu. Ele veio para castigar. E por que ele veio para castigar? Porque em cima desse mesmo símbolo, que é o próprio símbolo de Jesus, que é o da direita, esse era o símbolo dele, então ele era o quinto elemento. Então Jesus, no símbolo da direita, é o quinto elemento. Hitler, no símbolo da esquerda, é o quinto elemento. Dois seres de alta hierarquia. Hitler é altíssima hierarquia. Só que é para quebrar, para destruir. Então são símbolos fortíssimos. E esse símbolo quase que acaba com o mundo. Graças a Deus, não conseguiram ter a bomba atômica. Porque aqueles que são da direita, que se dizem bem, já soltaram duas, uma em Hiroshima e Nagasaki. Uma desgraça que disseminou câncer no mundo inteiro. Mataram inocentes de uma hora para outra. É um crime lesa natureza que não pode acontecer. Então imagina, e usando uma estrela da direita. Mas será que era da direita? Agora a gente fica com dúvida. Realmente é complicado. Mas o quinto elemento é a quinta coisa que atua no pramanta. Então, pramanta, essa ideia de movimento, essa ideia de girar para a esquerda ou girar para a direita, significa impulsionar a evolução no compasso quaternário ou retardar, atrapalhar, complicar a evolução no compasso quaternário. E os seres usam esses símbolos. Então, todo ser sagrado usa esse símbolo. Maitreya tem esse símbolo. Jesus tem esse símbolo. Buda morreu com esse símbolo estampado no peito. Aquela estrela da esquerda é a estrela do peito de Buda. É uma estrela budista, aquela da esquerda que está lá, representando o aspecto. E lembra que Buda era um ser divino, era um anjo caído exatamente como Jesus. Não tem diferença de Buda e Jesus. É o mesmo ser em épocas diferentes. Buda é cerca de 5 séculos antes de Jesus. Então, ele morreu com esse símbolo colocado no peito dele. E os discípulos dele? Todos os discípulos altos mestres budistas, que símbolo que eles levam? Aquele símbolo também. Então, é o símbolo do poder, é o símbolo iniciático por excelência. Então, ele significa paz, amor e altruísmo. E, ao contrário, que é o do meio, representa guerra, ódio, egoísmo. É exatamente esse processo. Então a gente tem esse simbolismo muito forte, chamado pramanta. Essa cruz também é conhecida como cruz Jaina. Do budismo, é o próprio selo do coração de Buda, símbolo gravado no peito de Buda e dos seus iniciados budistas. É o símbolo da Seichonoye, é um símbolo pré-histórico, é um símbolo escandinavo, onde eles colocavam os martelos duplos ou martelos quádruplos, formando este símbolo. Então, se você colocar o martelo, também gera esse símbolo. É o símbolo de martelos cruzados de Thor. Ele é o símbolo da ordem secreta mais fechada, mais forte, mais poderosa que tem, que sustenta todas as ordens secretas. É uma ordem tibetana. Ela sustenta a própria maçonaria. Chama-se Traishu Marutas, ou a ordem dos Traishu Marutas. São tibetanos, são xamanos. Xamanos quem são? Nada tem a ver com xamã. Xamã é indígena, não tem consciência, não tem inteligência. Eles usam mais o vegetal, o animal, mais o vegetal que o animal. Então a consciência do índio está mais no vegetal do que até mesmo no animal. Agora esses xamanos não, têm consciência no mental. São inteligentíssimos. Então se a gente olhar Kutume, More, Hilarião, Serapis Bey, Veneziano, São Germano, na realidade são da linha dos xamanos, que são os adeptos tibetanos.
ou adeptos, que a gente chama da grande fraternidade. Este símbolo é, portanto, um símbolo de adeptos, é o próprio símbolo de São Germano, símbolo de mestres, símbolo da sociedade teosófica. E para a manta, como eu falei, é o próprio comando do bem e do mal sobre a cruz, sobre o compasso quaternário. Símbolo do nazismo, de Hitler, símbolo do próprio Apocalipse. Então, a gente pode chegar a entender melhor o Apocalipse entrando nesses símbolos. É o próprio sacrifício da cruz. E veja que a cruz era terrível, era uma das piores mortes que tem. Sabe como é que morriam as pessoas crucificadas? A crucificação existia muito antes de Jesus. Muitas pessoas foram crucificadas antes de Jesus nascer. Simplesmente a pessoa morre de asfixia, porque eles colocam as mãos na horizontal, ela não consegue se manter, as pernas vão enfraquecendo pelo peso, que é todo o tórax se pesa, a perna não vai. À medida que ele vem, vai rasgando a mão. Eles amarram também, e aí o que acontece? A pessoa começa a morrer de falta de ar. Aí ele não aguenta de falta de ar, está ficando roxo. Aí ele estica a perna e respira um pouquinho. Porque o pulmão, ele tem que ter um movimento abdominal, e a crucificação quebra por morte lenta. É terrível o sofrimento numa cruz. E o que acontece? Não tem base. Ele vai. A hora que ele não aguenta mais, ele tem que levantar. E aí é um sofrimento. A pessoa sofre, dói. Essa região fica uma dor pura, é uma dor terrível. Então todo crucificado era assim. E quando o cara era bicho ruim, era forte, não morria, o que eles faziam? Era automático isso, porque enchia ficar olhando aquele cara gemer. Porque o sofrimento tem limite. Eles quebravam as pernas. Então todo crucificado era quebrado a perna. E quebrava do lado. Quebrava, dava umas pedradas lá, martelada. Então quebrava a perna aqui, quebrava a perna para cá, ou as duas para um lado. Pode ver que todo crucificado tem as pernas tortas. Então quebra as pernas, aí não tem jeito. Aí ele para de respirar. Então ele morre por asfixia. A morte na cruz é morte por asfixia. Mas alguém falou que Jesus não ia morrer por asfixia. Foi Isaías, ele escreveu isso muitos anos antes, que esse ninguém vai quebrar as pernas. Esse vai morrer de uma outra maneira e vai jogar o sangue no meio da humanidade. E ninguém quebra as pernas dele, porque ele é filho de Deus, não pode quebrar as pernas. Só quebra a perna de humano. E ele foi o único que não quebrou as pernas. Quer dizer, ele morreu sem as pernas quebradas. Ele morreu com a lancetada de Longino. No peito dele foi uma espadada, não, uma lançada no peito. E Longino tinha essa missão. Longino é ligado à obra, à própria obra de Jesus. Só que ele não sabia, ele estava do outro lado, do lado da esquerda. Então Longino, ele foi quem espetou e quem matou Jesus. E o motivo foi retirar o sangue. E o sangue que saísse do coração, da região do coração. Então ele chegou a perfurar o próprio coração de Jesus. Fez uma pequena perfuração. Então foi uma incisão estudada. E José de Arimateia, em cima, usando o mesmo cálice da Santa Ceia, ele então recolheu o próprio sangue. E o sangue, para ser conservado, tem que ser ácido. E o que ele tomou antes? Deram vinagre para ele. Então ele tomou bastante vinagre, que não foi para ele sofrer. Foi para conservar o próprio sangue, que tinha que ter um certo nível de acidez, para aquele sangue durar um certo tempo e não ser decomposto. Quem fez isso foi um discípulo oculto dele, que nós chamamos José de Arimateia. Então existiu José de Arimateia e Nicodemos. E José de Arimateia é ligado aos mistérios do Santo Graal, é ligado a todo esse processo do sangue crístico. E ele foi furado pela própria profecia, como já dizia que isso ia acontecer, e também para preservar o seu santo sangue. Bom, em cima disso, nós podemos falar agora da espada. A espada, na realidade, é a própria cruz. Não tem diferença de cruz e de espada. É muito semelhante uma espada e uma cruz. E a espada, na realidade, é um símbolo sagrado de proteção. E não é de expansão também? Então veja que a gente conseguiu expandir na Idade Média toda a Europa, todas as atividades pelas guerras, usando a espada. Naquela época não tinha bomba, não tinha canhão, não tinha tanque de guerra, era na espada. Então ele é símbolo sagrado de proteção, símbolo de expansão, símbolo de luta contra o mal, símbolo de poder, símbolo de conquista espiritual. Exatamente tudo que tem a cruz tem na espada. Então o que é espada? É uma cruz não externa de devoção, não para ajudar, pedir para alguém fazer, alguém interferir, usar de um meio espiritual, mas não, é pegar a ferramenta, a pessoa, usando a espada, fazer acontecer. Por isso que a espada é a cruz. Por isso que nós falamos muito da cruz. Porque a espada é a cruz na mão do homem. Para ele ter poder sobre a matéria, poder sobre os 4 reinos, poder sobre o compasso quaternário. Por isso que toda a magia, todo o processo espiritual está vinculado com espada. Esse é o princípio.
Não para uso externo, mas de uso pessoal e direto. É colocar a cruz no jogo evolutivo. E se o sujeito não quiser respeitar a cruz, enfia a cruz dentro dele. Ou seja, mata pela cruz. Então você pode matar pelo bem e matar pelo mal. Matar pelo ódio, matar pelo amor. A espada, ela tem a parte da lâmina, tem a parte da empunhadura. E a empunhadura está onde? Onde que a gente pega na espada? É onde na cruz corresponde a posição da cabeça. Então, a espada, onde a gente pega, é exatamente a cabeça da cruz, onde está o comando. E a nossa cabeça é que tem que ter a destreza, tem que saber operar, saber o que faz com a espada. Por isso que na magia, quando a gente pega uma espada para aplicar magia, no caso dos homens, é exatamente como se eu tivesse uma cabeça pegando numa cabeça. E nós temos que colocar uma cabeça na espada, na empunhadura, que nós vamos falar, que chama-se gênio. A gente tem que colocar um gênio, tem que ter uma cabeça na espada, que é o que vai dar poder, que vai fazer a espada funcionar. Não a minha cabeça, que é impotente, sou humano, mas uma cabeça que possa captar uma consciência maior e fazer daquela espada material uma espada espiritual, uma espada forte, uma espada de magia. Então, ela tem que ser usada pela cabeça do espadachim, que é aquele que usa com destreza, com habilidade, com consciência, com fé, confiança e com força. E pela cabeça que a gente vai colocar nessa espada, que é a cabeça espiritual, que é uma inteligência. Então, todo instrumento de magia, uma espada é inteligente. Nós temos que colocar inteligência numa espada. E nós vamos falar para vocês como colocar essa inteligência dentro de uma espada. Da mesma maneira, a mulher não usa espada, a mulher usa bagueta. Não muda nada. Então a mulher segura a bagueta, a inteligência dela na bagueta, mas ela tem que pôr uma inteligência onde ela segura para que tenha poder. E a espada é uma arma branca defensiva e ofensiva. Serve para defender, serve para atacar. Nessa dualidade que a gente chama ou polaridade da vida. Existem quantos tipos de espadas? Vocês conhecem uma infinidade de espadas. Tem espada larga, tem espada curta e grossa, como quem usa, tem adagas, que são espadas curvas, tem florins, que são espadas pontudas, finas, tem as espadas de samurais, que elas também são especiais, com desenho próprio, e aí vem espadas, mais espadas, mais espadas, e assim por diante. E nós vamos mostrar para vocês o modelo mais adequado para uma verdadeira espada mágica, e bagueta mágica também. A espada é símbolo, grande símbolo. É uma arma física. Nós podemos usar a espada para atacar pessoas, defender pessoas e conseguir coisas materiais. Nós podemos usar espada para astral. Quem é reikiano, usar uma espada, não queira saber o que você canaliza de energia vital. Chupa a energia vital, se enche de energia vital e faz verdadeiros milagres com a energia vital. Imagina uma bagueta usada em reiki. Então aquilo que a pessoa capta, sem instrumental nenhum, usando simplesmente os símbolos do reiki. E símbolos do reiki têm as suas limitações. Existem muitos símbolos que são falsos, então também não são verdadeiros. Então, o que reiki que eu fiz? Quem me deu o reiki? Como é que eu cheguei no reiki? De onde que veio o reiki? O símbolo é, o símbolo não é? Pouco importa o símbolo. O que importa é canalizar a força vital universal, rei universal, ki é a força vital, e usar como instrumento. E a magia capta. Então nós podemos usar no vital, podemos usar no astral. Se eu tiver um ataque astral, eu ataco o astral e por repercussão hiperfísica a pessoa até sofre a repercussão, se ela for mágica. Se não for, eu apenas pego o vento. Então, o Papus, por exemplo, ele tinha uma espada que com todo esse poder que nós vamos falar para vocês. Então, veja, a gente vai abrir o jogo mesmo, quando vai falar da espada, como é que funciona. Então, nós podemos usar a espada para ataque astral. Por exemplo, o Papus, ele era muito atacado, porque ele foi um grande médico, um grande ocultista, e ele recebia muito ataque de mago negro, mago da esquerda. E esse mago da esquerda, o que ele fazia? Ele atacava Papus, que era jogo de força, para medir Papus e para ver se realmente ele tinha força. Porque se eu consigo vencer Papus, aí eu tô com o papo cheio, aí eu tô bem. Então ele era muito atacado, e ele tinha uma espada, ele não ficava longe da espada mais do que meio metro. Onde ele estava tinha espada, meio escondida, mas estava lá atrás de uma cortina, debaixo da mesa. Ele dormia com ela ao lado da cama e sofria muito ataque noturno. Num desses ataques, o que aconteceu? Ele recebeu um ataque, era um ataque violento de magia negra. Ele pegou a espada e defendeu, né? Contra-ataque, segurou, mas foi muito forte. Aí ele falou, aí não tem como. Ele falou, tem que destruir. Deu uma espadada, né? Que pegou da cabeça na manifestação e veio até o peito. E foi. A entidade foi embora, né? Aí, no dia seguinte, ele foi procurado, foi chamado
pelo maior inimigo dele. Aí chegou lá, aquilo que ele viu naquela entidade, ele tinha a mesma marca, estava rasgado de ponta a ponta no peito e ele morreu no mesmo dia. E pediu perdão para Papos. Pelo que ele ia fazer, ele ia matar Papos. Mas no final ele que morreu. Quer dizer, é uma defesa que usa a mesma arma. Se ela vem puxar a orelha, a arma defende o puxão de orelha. Mas se ela vem aplicar a morte, ela defende com a morte. Por isso que a espada de magia, existem regras atrás dela, que não são nossas. São regras espirituais. Por isso que a gente não tem que se bancar bestas de usar. Não, eu tenho poder. Então, ela pode atuar no astral, ela pode atuar no mental. A espada, ela influencia na mente das pessoas, protege contra qualquer influência mental e também permite entrar no espiritual. Então, a melhor maneira de contatar o anjo é pela espada. Então, a espada é o contato angélico. Tudo que eu falar, as mulheres, aqui tem mais mulher, tudo que eu estou falando de espada é a mesma coisa para vocês, só que em vez de vocês ouvirem espada, então ouçam bagueta. É a mesma coisa, não muda nada, é tudo igual. Mas a mulher dando uma baguetada, ela também faz estrago, arrebenta com tudo. Não tem mulher que usa uma baguete especial? Que hoje as mulheres não usam mais, porque o supermercado já tem massa feita. Mas a minha avó fazia massa, minha mãe, quanto rolo que eu passei de massa lá na pia, porque ela não grudava. Aí depois passava em rolete para cortar, né? Isso aí é um negócio meio assim esquisitão, meio torto, mas saía, ainda mais criança fazer. Mas era bom, vai ter um pau do macarrão. E quando meu pai chegava fora do horário, era o pau de macarrão que funcionava, que é a bagueta feminina. Bom, é o maior instrumento de magia e de ritualísticas. No caso, nós somos da direita, então é de defesa, de proteção e de expansão. Então, nós podemos expandir usando a espada, tudo que a gente quiser. Então, é instrumento de magia. É o instrumento dos templários, usavam o que o templário? Usava a cruz e a espada. Tinha duas cruzes, a do símbolo e a na mão. As ordens secretas, a própria maçonaria, a gente sabe que tem todo o ritual da espada, que coloca as espadas para a entrada, então tem as espadas. As ordens iniciáticas usam espada, as verdadeiras ordens iniciáticas têm espada e baguete, sempre os dois, bagueta. E ele é usado tanto na magia branca como na magia negra, tanto faz, porque não tem diferença de magia branca e magia negra. É exatamente igual. A mesma magia que mata, ressuscita. A mesma magia que provoca doença, cura. A mesma magia que empobrece, enriquece. Ela é usada na goécia, que é a magia egoística, aquela que é egoísta, de cada um querendo só bens materiais, e é usada na alta magia, chamada magia teúrgica. Então aí tem algo mais sobre a espada. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tridente. O tridente, como a própria palavra diz, são 3 dentes. Ou então, uma espada, ela tem a empunhadura que representa já o próprio ataque. Então, tem um lugar que pega, que representa a haste, como vocês vão ver o desenho dele, e tem, então, 3 hastes. Aí, o tridente, ou com 3 dentes, ele pode ser tanto adjetivo, um objeto tridente. Tridente é adjetivo. O tridente é um instrumento, o tridente é substantivo. Então, ele pode ser adjetivo ou substantivo. Como adjetivo, ele é masculino, o tridente. E ele é também feminino. Então, na realidade, ele é andrógeno, porque tridente, dente é masculino ou feminino? O dente ou a dente? Então, ele tanto faz, tanto para o homem como para a mulher, ele é considerado, embora exista a conotação gramatical, mas ele é andrógeno, é o tipo de elemento andrógeno. O dente não é nem masculino nem feminino, ele serve para os dois, ele atua nos dois. Então, na realidade, ele é andrógeno igual ao seu simbolismo espiritual. Então, tridente tem essa característica espiritual andrógena, porque andrógeno é espiritual. Como substantivo, ele é um tipo de forquilha, tendo uma haste desmembrada em 3 dentes, ou 3 lanças, ou 3 pontas. Então, na realidade, o que é o tridente? Tridente é tanto instrumento masculino como feminino. Então, espada é masculino, é uma haste, porque uma haste é homem. Então, o homem representa uma haste, a mulher representa o encaixe da haste. Então, a mulher não pode usar espada exatamente por causa disso. Mas o tridente não, representa 3. Então, 3 é equilíbrio, 3 é evolução, 3 é andrógeno, pai, mãe e filho, representa tudo. Então, a mulher pode usar tridente. O homem também pode usar tridente. Tem o mesmo poder da espada, só que ele é usado para fins específicos, como a gente vai falar. Mais materiais e também espirituais. Mas é um pouco diferente o uso do tridente. Bom, então ele é desmembrado em 3 dentes ou pontas. Ele é o próprio símbolo de Netuno. Quem é Netuno? O rei dos mares.
Então, mar é feminino também. Ele é o próprio símbolo de Poseidones, que é o mesmo Netuno. É o símbolo da Atlântida, de toda essa evolução com milhões e milhões de anos. E receber um desenho, por exemplo, de tridente, causa pavor, causa pânico, é terrível, porque ele está automaticamente associado com o diabo. Vocês já viram a figura do diabo? Então, a figura do diabo, como é que era? Todo mundo vê o diabo vermelhinho, feio, né? Parece um bode com chifrinho, um rabo comprido, pontudo, e o tridente na mão. Então, representa uma ferramenta diabólica, que é onde as pessoas mais se conectam com o tridente e com o diabo. Mas, se a gente olhar o tridente, ele não só é uma figura relacionada ao diabo, como é uma figura também relacionada à manifestação, relacionada a Deus também. Porque, como ele é andrógeno, ele serve tanto para os dois princípios, tanto feminino como masculino também. E receber, por exemplo, uma figura de um tridente no envelope, a pessoa começa a tremer. Eu conheci uma mulher que mexia com magia negra e ela teve raiva, porque ela foi dispensada de uma empresa que eu trabalhava, não era da minha área, mas ela mandou para todo mundo. Então todo mundo recebeu tridente. E as pessoas que conhecem isso começaram a ficar apavoradas. O que faz? A mulher é brava, que não sei o que lá, porque vai morrer, vai destruir, vai... Mas que nada. É uma figura que você quebra com o próprio tridente. A gente vai dizer como é que funciona. Mas receber um tridente realmente causa pavor, causa pânico, porque ele é ligado ao mal, à desgraça, ao azar, à doença, ao urucubaca, infortúnio, ataque sobrenatural. O tridente, dentro da magia negra, e todo macumbeiro da pesada da esquerda usa, então ele causa perda material, doença, uma atrás da outra, influências maléficas, problemas psíquicos, problemas espirituais, perturbações. Então ele é o instrumento da magia, tanto do bem como do mal. Ele representa a unidade e a trindade. Então a trindade é omni, quer dizer, é o omni, que é a força, a potência, consciência e presença. Ele representa forrati, que é o aspecto da consciência masculina de Deus, atraída pela mulher. Prana, que é a consciência humana. E Kundalini, que é a consciência sagrada, divina, feminina, atraída pelos homens. Então representa o masculino, o feminino e o neutro, através dos três dentes. Representa a sátiva, que é a vibração. Então o tridente permite vibrar as coisas. Então ele vibra a magia. Ele permite rajas, que é o movimento, permite a magia ser mandada, permite ela vibrar, permite rajas, que é mandar, e permite tamas, que é a precipitação da magia, fazer com que ela aconteça. Por isso que uma magia feita com tridente, ela é fogo, porque ela é muito material, ela atua muito em cima do material, e os magos negros usam realmente tridente. O mago branco também usa, mas o mago negro não conhece os poderes da espada. É difícil ter um mago negro com espada. Ele usa tridente, ele usa espada. É difícil ter uma maga da esquerda usando bagueta. São raras. Então, elas não conhecem bem essas regras de magia. A gente pode trabalhar com a causa, com a lei e com o efeito. Pode usar para construir, para equilibrar e para destruir. Então, o tridente é muito forte. Ele é usado também na magia branca como na magia negra. Ele é usado na goécia, que é egoísta, e na teurgia, exatamente como a espada. Ele é o grande protetor das casas. Então, qual seria uma maneira de proteger uma residência? Seria ter um tridente que a gente consagra, nós vamos falar da consagração, e colocar atrás de uma porta. Isso não é superstição. Não deixa nada entrar. Se for alguém da esquerda que manda alguma coisa ruim, alguma entidade perdida no prédio que a gente mostra, desceu no andar errado e está entrando na nossa casa, ele fisga. Então, veja, o simbolismo do tridente é fincado na terra, tendo uma cobra, o tridente esotérico, tendo uma cobra fisgada. Então, é a fisga da cobra. Então, o tridente é a melhor ferramenta para pegar cobra, fisga. Porque ou pega na esquerda ou pega na direita, ou então fica no meio mesmo. Então, para pegar cobra é uma beleza. Então, ele é colocado atrás da porta, no alto, porque senão a entidade vem por cima, então já põe lá perto do teto, lá no alto, e ela trava tudo o que não entra. Isso não é superstição, ela trava mesmo. Mas tem que ser feita no material certo, a gente vai falar dos materiais, tem que ser, obviamente,
sagrada e colocada na porta. Se tiver porta de entrada, porta de saída, põe nas duas. Tridente, note bem, o que eu estou falando não tem, é zero. Até hoje nós não falamos de superstição. Falamos no primeiro módulo, para explicar o que é superstição, simbolismo, que isso não leva a nada. A gente vai falar das coisas mais reais. Mas o tridente não é superstição, ele é real, ele funciona, tem poder. Mas tem que dar poder, senão um ferrinho com 3 pontas que se cai na cabeça da pessoa vai machucar e mais nada, não vai prender nada. Ele representa, ele é o próprio símbolo de Cristo, o símbolo de Cristo crucificado. Se vocês olharem Cristo crucificado, ele forma um tridente com as mãos caídas, assim, pendentes. Então imagina a mão direita, a mão esquerda e a cabeça, e o corpo esticado. Então ele é um tridente. Então é a própria expressão de Cristo. Então se nós imaginarmos que dentro do tridente é um Cristo ressuscitado, com símbolo de poder, com poder Cristo, então o tridente começa a ter poder. É o que a gente imagina quando está consagrando. Você tem que consagrar, é tornar sacro, tornar sagrado. Então o tridente fisga a serpente na terra e atua também no equilíbrio da própria manifestação. Então, ele tem tudo a ver com a cruz e tem tudo a ver com a espada. São 3 espadas. Aí tem a figura da esquerda, é o próprio rei, que a gente chama Poseidon, que é o Netuno. Então, aí mostra o poder dos deuses que o tridente tem. Então ele tem um poder da alta magia, um poder de conectar o sagrado, sacudidor da terra. Então o tridente permite gerar terremoto. Então permite chacoalhar a terra. A pessoa, quando ela trabalha com o tridente, ela chacoalha. Vocês conhecem aquela seita Quaker norte-americana? É uma seita, é uma religião. Fanáticos para burro. Tem alguns crentes aí, né, da linha pentecostal, que seguem os Quakers, mais ou menos. São fanáticos. Eles ficam tremendo, eles entram em convulsão, fica todo mundo tremendo. Assim, né? Trema. Por quê? Exatamente tem esse aspecto. Então existe esse tremor dentro dele, que está ligado a esse poder do tridente. A pessoa treme quando usa o tridente. Ela chacoalha inteira, porque ela mexe com uma vibração incrível, uma vibração muito forte. Por isso que mexe nas vibrações e tem todo o poder de magia. Então sacode a terra. Então dizem que os anjos, quando provocam os terremotos, eles o fazem com tridentes. Chacoalha os mares, então cria convulsão no mar, toda aquela confusão no mar. Faz tufões. É o que provoca tufões, tornados, furacões. Então mexe com os elementos do ar. Então a gente usa o tridente mais com coisas muito fortes. A espada usa para tudo, forte e fraco. Mas o tridente pega pesado. Vamos dizer, pega muito pesado. Então Zeus usa o raio. O raio nada mais é do que uma espada, ou uma lança. E Poseidon, o que é uma lança? Ela tem o mesmo poder, uma vara. É uma espada também. É uma bagueta. Você imagina uma bagueta com ponta que você joga. É uma espada também, você pode jogar uma espada, na forma de uma lança. E pode ser uma espada de fogo. Aí vem o raio. Existem aquelas espadas de cristal, onde você joga uma energia muito forte em cima da pessoa, mexe com ela, até mata. Então os atlantes usavam espadas de cristal. Então não era espada como a gente usa. A gente ouve esses filmes aí, Guerra nas Estrelas, que luta com luz, aquela espada de energia. Isso já existia há muito tempo atrás. São espadas de energia mesmo. Bom, Zeus usa o raio e Poseidon usa o tridente. Então permite mexer com a terra, com a água, com o fogo e com o ar. Mexe com os elementos mais fortes. A gente pode focar em um elemento, por exemplo, 4 elementos. Então eu foco na terra e mexo na água, no fogo e no ar. Foco na água, mexo na terra, no fogo e no ar. Foco no fogo, mexo na terra, na água e no ar. Foco no ar, mexo na terra, na água e no fogo. É focar num elemento e mexer nos outros 3. Então o segredo é esse, é focar num e mexer nos outros 3. Então a gente pode atuar em 3 elementos. Cérbero, vocês conhecem a história de Cérbero, do cão de 3 cabeças. É um cachorro que tem 3 cabeças, que ficava tomando conta das almas quando eram julgadas. Então representa o poder espiritual sobre o animal. Então imagina um cão de 3 cabeças. Uma cabeça aqui, outra ali, outra ali. Aí por isso que as pessoas quando morriam tinham que levar um bolo gostoso. Então, mas por que morre e leva bolo? Porque eles acreditavam que levando o bolo, quando estava sendo julgado, eles davam o bolo para o Cérbero comer, e as 3 cabeças ficavam comendo e ele ficava tranquilo, negociando o julgamento lá com o Ramadon. Então é o processo. Tem as Trisiras, que são demônios de 3 cabeças. Então tudo que tem 3 realmente é muito forte. Por exemplo, dizem que a febre, quando é vista, ela tem 3 cabeças. É uma entidade a febre. A gente pode ver. É uma entidade do astral. E tem 3 cabeças. Uma cabeça provoca o frio, a outra provoca o calor e a outra provoca o suor. Então isso corresponde na tradição grega, o tridente é o caos, teos e cosmos. Ou seja, caos é a confusão, teos é Deus e cosmos é o universo. Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, Sati, Shiti, Ananda, toda a Trimurti. E todas as religiões sempre têm 3 poderes. Nós temos na sociedade, quais são os 3 poderes? É o tridente social.
Por isso que é forte, por isso que funciona, porque é tridente. Então, o tridente, ele mantém os poderes, executivo, judiciário e legislativo. Então, deveria ser o símbolo do governo. É o próprio processo. Mas para funcionar tem que ser consagrado. Bom, ali nós temos o tridente colocado em pé, que é o tridente da esquerda, tridente negativo, porque ele é para matar, para atacar. Então, todo instrumento de magia masculino, ele tem que ser usado para baixo. Todo instrumento de magia feminino tem que ser usado para cima. É uma regra. Por quê? Porque o homem canaliza as forças de Kundalini, que é terra. Não tem outra que ele canaliza, porque o homem é positivo na polaridade. Então ele pega forças da terra. Então todo instrumento é para baixo. Sempre para baixo, instrumento. A não ser quando é direcionado para alguma aplicação. E a mulher é o contrário. É sempre para cima, porque a mulher é muito mais espiritualizada. Ela está muito mais ligada às energias cósmicas, ao sol, às estrelas, ao universo, do que o próprio homem, porque ela é geradora de vida. E a mulher usa para cima, o homem usa para baixo. Então, quando a gente usa o tridente, que é neutro, aí o meu referencial não é nem homem nem mulher, é divindade. Então, as divindades usam o tridente para cima. E nós, então, opostos à divindade, somos humanos, usamos o tridente para baixo. Então, aí, no caso, a mulher tem que usar o tridente como homem, para baixo. Porque, lembra que eu falei, tridente mexe com forças físicas, telúricas, da terra. Terra, água, fogo e ar. Principalmente, por isso que ele usa para baixo, para atuar nos elementos da terra. Já as hierarquias usam para cima. Pode ver, Netuno está sempre com o tridente para cima. Sempre tridente para cima. O diabo, figura do diabinho, lembra do arcano 10? O arcano 10 está com o tridente para baixo. Eu vou mostrar para vocês. O tridente dele está para baixo, porque ele está atuando na terra. Se tivesse para cima, é o diabo positivo. Então não é, tem que ser ao contrário. Porque diabo é o oposto de Deus, é a oposição de Deus. Então a própria posição do tridente já vai determinar. Então aqui, usando para cima, é esquerdo, ele está ligado à esquerda, está ligado ao negativo. E o tridente da direita, ele é usado sempre para baixo, para fisgar, para segurar na terra e não deixar afetar a cabeça. Porque a nossa cabeça está em cima, então o tridente vai para baixo. E existe aquele tridente mais à direita, que é um tridente na forma de cruz. Então é um tridente para a esquerda, para a direita e para cima, que a gente chama de um tridente equilibrado. Esse é muito pouco usado. Usa-se mais daquela forma. E aqui então nós temos o próprio caduceu vivo. Quem fez o módulo que a gente chamou de caduceu, nós falamos. Então veja que a roda de Sansara, de nascimentos e de mortes. Então aqui a gente já tem o simbolismo da roda. Temos 3 figuras que representam o próprio poder do número 3. Tem as cobras enroscadas e veja que o próprio diabo mostra onde que ele tem que usar, porque ele está ligado à matéria, o tridente para baixo. Vocês veem que ele segura o tridente. Veja a espada, está para cima. Mas está para cima porque ela está como vencedora. É o símbolo de vencer, mas é colocando a espada para baixo que ele consegue estar para cima. Ele está se transformando de homem em Deus. Ele está se formando de homem em um ser de hierarquia. Vejo que da metade para trás, ele ainda é esfinge, ainda é o animal do arcano 2. O arcano 2 está sentado sobre esse animal, que é uma esfinge. Ele já transformou, quando chegou no 10 já transformou. Ele está transformando o animal, a esfinge, nesse ser aí altivo. Ele está tendo o poder de um faraó. Aquilo representa o quê? Aquela figura, vou dizer, esse pano na cabeça. Representa a própria juba do leão. Representa a juba da esfinge. E representa a juba do poder. As asas da sabedoria e o poder. Ele tem cara de homem, tem seios de mulher. Então ele já está virando andrógeno, está virando anjo já. Então ele pode usar já a espada para cima, diferente de nós. Então, a mulher está na direita, o homem está na esquerda. Então, veja, o homem está vestido de vermelho e verde, e a mulher é mais espiritual. Ela está usando as cores espirituais. Então, vermelho e verde são as cores que atuam mais na matéria. E azul e amarelo atuam mais no espírito. E ela está com a bagueta, e a bagueta é o próprio caduceu de Mercúrio. Lembra do caduceu de Mercúrio? Quem fez o módulo? A gente falou muito sobre isso. Então, é o próprio caduceu, que é a bagueta. Então, aqui nós temos os 3 instrumentos da magia, que eu falei. Aí, tá aí, arcano 10. 10, o que é? Roda de Sansara, roda de nascimento e morte, é morrer e viver. Então, são instrumentos maiores da magia, por isso que eu estou falando dos 3. Então, nós temos a espada, na figura lá vencedora, temos o tridente e temos a bagueta na figura da direita. E repare que tem uma esferinha na ponta dela e tem asas. Bom, aqui
a gente tem o caduceu de Mercúrio, que nós falamos, e veja que esse caduceu de Mercúrio é aquela própria figura que a gente viu estilizada, a figura anterior. Porque tem as asas, tem o divino, a cabeça, que representa o mais sagrado que nós temos, que é a cabeça, que é esférica, lembra uma esfera, e a gente tem depois as serpentes em cima de um instrumento central. Aquele instrumento central, o que vem ser? Esse instrumento central, ele representa a própria bagueta feminina, representa também a própria espada masculina, e isto como um todo representa o próprio tridente. Porque tem 3 forças, uma central, uma que sai da narina esquerda, como eu expliquei para vocês no módulo que a gente falou do caduceu de Mercúrio, outra cobra que sai da narina direita, são as 2 cobras, numa haste central. Então, repetindo aqui, ó, voltando no anterior, vocês vão ver que é exatamente igual. Olha aqui, ó. Reparem nessa figura e reparem nessa outra figura aqui, ó. Tá vendo? Tem as cobras, tem aquele círculo e tem as asas. Então, é um outro estilo, mas é a mesma figura. Ou seja, o que eu estou querendo falar do caduceu? E com o que a gente está falando, dá para fazer a conexão do módulo anterior com esse. Então, a gente tem a espada dentro de nós. Onde está a nossa espada? Está na coluna vertical. A empunhadura da espada, a gente não segura na cabeça? Lembra que eu falei da cabeça? É a nossa cabeça a empunhadura. E nós temos as cobras da espada, que provoca todos os poderes da espada, que a gente também tem esses dutos que eu falei quando eu expliquei para vocês. Então, o caduceu de Mercúrio é a síntese do tridente, é a síntese do arcano 10, é a síntese da espada, a síntese da bagueta, e nós vamos falar mais sobre isso. E aqui tem o próprio caduceu, tá vendo? Então, ali a gente tem as asas, representa a empunhadura, a proteção da espada. Aquela parte redonda é a cabeça, onde a gente segura, que é a própria empunhadura, como eu já falei. E a haste representa o quê? A própria espada. E as 2 cobras, uma escura e outra clara, representa esquerda e direita. Então, defesa e ataque. Então, é a própria espada. Então, nós temos uma espada dentro de nós. O que nós temos que fazer? Pegar a espada exterior, despertar a interior. Pegar a espada interior e jogar a força dela na espada exterior. Então, eu tenho a minha vida dentro da espada. Eu sou a espada. E quando eu sou a espada, eu sou tudo. E a bagueta é a mesma coisa. Então a bagueta é esse mesmo instrumento, só que é a parte central. Então a bagueta permite a cobra da esquerda o mal, permite a cobra da direita o bem, permite liberar as asas, voar. Aí vem todo o aspecto espiritual da bagueta. Só para conectar o caduceu de Mercúrio. Por que eu falei do caduceu de Mercúrio? Para vocês entenderem que nós temos dentro de nós, a mulher, uma bagueta, e a mulher tem uma espada também. O homem também tem uma espada dentro dele, que é o que ele usa, e tem uma bagueta também. Então os 2 instrumentos estão no homem e na mulher. Aqui nós colocamos essa figura, e aqui chegamos então na última figura. E nessa última figura, nós temos o arcano 1, mostrando a bagueta na mão esquerda, que é esquerda feminina, que é um instrumento feminino, a taça, que ela pode ser usada junto com a bagueta, aí fica uma força violenta, uma mulher com uma taça, e uma mulher com uma bagueta sai de baixo. É a própria bruxa, é a própria fada, é a própria deusa. E o homem então com disco de ouro, ou com ouro, mais espada, ou seja, o disco solar, porque representa Sol e Lua, e com a espada, aí ele é o dono do poder. Então, aqui a gente chegou no fim desse módulo.